Capítulo 1. Gassin, sul da França, primavera de 1998. Emily sentiu a pressão das mãos diminuir e olhou para o rosto de Valérie. Pareceu-lhe que, enquanto a alma deixava o corpo, a dor que contorcia seu rosto também desaparecia. Naquele rosto esquálido, era possível ver a beleza da mãe. Ela nos deixou, murmurou Philippe. O médico não era necessário. Ouviu o médico balbuciar uma prece, mas não quis orar com ele. Ficou olhando fixamente, com uma espécie de prazer mórbido, para o saco de carne que lentamente adquiria uma coloração acinzentada. Era o que restava da presença que dominou sua vida durante 30 anos. Instintivamente, Emily queria chacoalhar o corpo da mãe para que ela despertasse, pois a transição da vida para a morte, dada a presença de vida que Valérie de Lamartinière sempre teve, era forte demais para ela aceitar. Não sabia o que estava sentindo. Nas últimas semanas, havia ensaiado bastante esse momento. Desviou os olhos do rosto da mãe e olhou através da janela. As nuvens pontilhavam o céu e pairavam no ar como merengues prontos para ir ao forno. De repente, ouviu o canto suave de uma cotovia anunciando a chegada da primavera. Levantou-se vagarosamente. Suas pernas ainda estavam rígidas das longas noites que passara em vigília ao lado do leito, e foi até a janela. A paisagem do início da manhã não tinha qualquer tom do pesar que as próximas horas trariam. A natureza havia pintado um belo retrato, como fazia cada alvorecer. As cores suaves da paleta de Provença, o ocre, o verde e o azul escuro, traziam gentilmente um novo dia. O olhar de Emily atravessou o terraço e os jardins e pousou nos vinhedos ondulantes que cercavam a casa e se espalhavam até onde os olhos conseguiam enxergar. A vista era simplesmente magnífica e era há vários séculos. O Château de Lamartinière era seu santuário na infância, um lugar de paz e segurança. Sua tranquilidade estava estampada de maneira indelével em cada sinapse do seu cérebro. E agora tudo aquilo lhe pertencia. Embora não soubesse se sua mãe havia deixado algum dinheiro para continuar a custear a propriedade, depois de todos os seus excessos financeiros. Mademoiselle Emily, vou deixá-la a sós com sua mãe para que possa se despedir. A voz do médico interrompeu seus pensamentos. Estarei no térreo, vou cuidar da burocracia necessária. Lamento muito, acrescentou, fazendo uma pequena mesura antes de deixar o quarto. E eu, lamento. A pergunta surgiu clara na mente de Emily. Voltou-se à cadeira e sentou-se, tentando encontrar respostas para as várias perguntas que essa morte lhe trazia, querendo somar e subtrair das colunas emocionais e encontrar uma sensação definitiva. Claro que isso era impossível. A mulher deitada de maneira tão patética, tão inofensiva agora, ainda era uma influência confusa e sempre traria desconforto da complexidade. Valérie deu à luz uma filha, alimentou-a, vestiu-a e deu-lhe um lar de qualidade. Nunca chegou a lhe bater ou abusar. Simplesmente não notava sua existência. Valérie era uma pessoa, e Emily esforçou-se para encontrar uma palavra para descrevê-la, desinteressada. E isso fez com que ela, no papel de filha, se tornasse invisível. Emily estendeu a mão e a pousou sobre a de sua mãe. Você não me via, mamãe. Não me enxergava. Emily sabia que o seu nascimento havia sido uma resposta relutante à necessidade de produzir um herdeiro para a linhagem dos de Lamartinières. Uma exigência cumprida pelo senso do dever, não pelo desejo materno de gerar uma criança. Ao perceber que tinha uma herdeira nas mãos, o que era o menos desejável, Valérie ficou ainda mais desinteressada pelo papel de mãe. Não tinha idade para conceber novamente. Emily nasceu do último jur de fertilidade de sua mãe, então com 43 anos, e continuou a levar a vida de uma das anfitriãs mais charmosas, generosas e belas de Paris. O nascimento e a subsequente presença de Emily pareciam ter tanta importância para ela quanto a aquisição de mais um chihuahua que faria companhia aos outros 3. Da mesma maneira que os cães, Emily era trazida dos seus aposentos e acariciada apenas quando isso era do grado de sua mãe. Pelo menos os cachorros conseguiam encontrar conforto na presença de seus semelhantes, pensava Emily, que, por sua vez, passou longos períodos da infância sozinha. O fato de haver herdado as feições dos de Lamartinières,
Em vez dos traços brancos, loiros e delicados dos ancestrais eslavos de sua mãe, também não ajudou Valéria a gostar da menina. Emily era uma criança atarracada, com a pele morena e grossos cabelos castanhos em tom de mogno, aparados a cada 6 semanas num corte estilo Chanel, com a franja formando uma grossa linha acima de suas sobrancelhas escuras. Um presente dos genes do seu pai, Edward. Às vezes olho para você, querida, e nem acredito que seja a filha quem dei à luz, dizia a mãe em uma de suas raras visitas ao quarto de Emily antes de ir à ópera. Bom, pelo menos você tem meus olhos. Em certas ocasiões, Emily desejava arrancar os olhos de um azul profundo das órbitas e trocá-los pelas belas íris em tom de avelã de seu pai. Não os achava adequados ao seu rosto e, toda vez que se olhava no espelho, enxergava a mãe. Emily sempre imaginou que havia nascido sem dons ou talentos que sua mãe pudesse apreciar. Matriculada em uma escola de balé aos 3 anos de idade, descobriu que seu corpo se recusava a fazer as contorções necessárias. Enquanto as menininhas flutuavam pelo estúdio como pequenas borboletas, ela tinha que lutar muito para agir com graça. Seus pés pequenos e largos gostavam de ficar plantados firmemente no chão, e qualquer tentativa de separá-los resultava num fracasso. Aulas de piano foram o mesmo desastre. Assim como as aulas de canto, ela era incapaz de diferenciar as tonalidades na música. Seu corpo também não se acomodava bem dentro dos vestidos femininos que sua mãe insistia que vestisse quando convidava amigos e socialites para uma soirée nos jardins refinados e cercados por roseiras no quintal da casa de Paris, ambiente onde aconteciam as famosas festas de Valérie. Deixada de lado em uma cadeira no canto do jardim, Emily admirava a mulher elegante e encantadora que flutuava entre seus convidados com graça e profissionalismo. Durante os vários eventos sociais na casa de Paris e também no verão, no Château en Gassin, Emily sentia que lhe faltavam palavras e sofria com um desconforto constante. Ela não herdara o dom de socialização de sua mãe. Mesmo com todos esses desajustes, se alguém olhasse de fora, imaginaria que Emily fosse feliz. Teve uma infância digna de conto de fadas, morava em uma linda casa em Paris, vinha de uma família que descendia de uma longa e secular linhagem de nobres franceses e era possuidora de uma riqueza herdada que estava intacta após os anos de guerra. Esse era um cenário com o qual muitas garotas francesas só podiam sonhar. Pelo menos ela tinha seu amado pai. Embora não lhe desse muito mais atenção que a mãe, devido à obsessão com sua crescente coleção de livros raros, que mantinha no château, quando conseguia atrair sua atenção, ele lhe dava o amor e a afeição que desejava. Seu pai tinha 60 anos quando Emily nasceu e morreu quando ela tinha 14. Raramente passavam algum tempo juntos, mas Emily entendia que muito de sua personalidade vinha de seu pai. Edward era tranquilo e introvertido, preferia seus livros e a paz do château ao constante fluxo de amigos e conhecidos que Valérie trazia para dentro de suas casas. Emily frequentemente se perguntava como duas pessoas tão diferentes conseguiram se apaixonar. Mesmo com as diferenças, Edward parecia adorar sua jovem esposa. Não fazia objeções ao seu estilo de vida extravagante, mesmo que levasse uma vida mais frugal que ela, e se orgulhava da beleza e popularidade que a esposa tinha no cenário social de Paris. Frequentemente, quando o verão terminava e chegava a hora em que Emily e Valérie deveriam voltar a Paris, Emily implorava para que seu pai a deixasse ficar. Papai, eu adoro ficar aqui no campo com você. Há uma escola na vila e eu poderia estudar lá e cuidar de você. Você deve se sentir muito sozinho aqui no château, sem ninguém ao seu lado. Edward lhe acariciava as bochechas com carinho, mas balançava a cabeça negativamente. Nada disso, pequena. Por mais que eu a ame, você deve voltar a Paris e aprender suas lições. E também precisa saber como se tornar uma dama, como a sua mãe. Mas papai, eu não quero voltar a Paris com a mamãe. Quero ficar aqui com você. E então, quando fez 13 anos, Emily ficou piscando para afastar as lágrimas que surgiram de repente, ainda incapaz de retornar ao momento em que o desinteresse de sua mãe se transformou em negligência. Ela sofreria as consequências disso pelo resto de sua vida. Como você se atreveu a não me ver nem se importar com o que acontecia comigo, mãe?
Eu era sua filha. Um rápido movimento num dos olhos de Valérie fez com que Emily se sobressaltasse, temendo que sua mãe ainda estivesse viva e que houvesse escutado as palavras que ela acabara de pronunciar. Treinada para identificar os sinais, Emilia verificou o braço de Valéria em busca de uma pulsação. Mas não havia qualquer indício de vida. Eram os últimos vestígios físicos e seus músculos se relaxavam e deixavam que a morte tomasse conta de seu corpo. Mãe, vou tentar perdoá-la. Vou tentar entender tudo o que fez. Mas, neste momento, não sei dizer se me sinto feliz ou triste por você estar morta. Emily sentia que sua respiração ficava um pouco mais estrangulada, um mecanismo de defesa contra a dor de pronunciar as palavras em voz alta. Eu amei muito, me esforcei para agradá-la, conquistar seu amor e atenção e me sentir digna de ser sua filha. Meu Deus! Eu fiz de tudo. Emily apertou as mãos até seus punhos se contraírem. Você era minha mãe. O som da sua voz ecoando pelo quarto amplo a deixou chocada, e o silêncio voltou a reinar. Ela olhou fixamente o brasão de armas da família dos de Lamartinières, pintado há 250 anos na cabeceira majestosa da cama. Desbotado depois de tanto tempo, o brasão mostrava 2 javalis selvagens engalfinhados em combate com a onipresente flor de lis e o lema Vitória, tudo exibido logo abaixo, quase ilegível depois de tanto tempo. Repentinamente, Emilia estremeceu, embora o quarto estivesse quente. O silêncio no châtel era ensurdecedor. Uma casa que outrora esteve cheia de vida, hoje era apenas uma casca vazia, abrigava o passado. Ela olhou para o anel com sinete no dedo mínimo da sua mão direita, ostentando o brasão da família em miniatura. Ela era a última sobrevivente da linhagem dos de Lamartinières. Emily sentiu o peso de séculos de ancestrais sobre seus ombros e a tristeza de uma esplêndida e nobre linhagem reduzida a uma mulher solteira de 30 anos, sem filhos. A família passara pelas agruras de vários séculos de brutalidade, mas, no intervalo de 50 anos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial fizeram com que seu pai fosse o único herdeiro. Pelo menos não haveria as brigas e disputas habituais pela herança. Devido a uma antiga e obsoleta lei napoleônica, todos os irmãos e irmãs herdavam igualmente as propriedades de seus pais. Muitas famílias foram arruinadas quando um de seus filhos se recusava a concordar com a venda das propriedades. Tristemente, neste caso, a cláusula Les héritiers en ligne directe, herdeiros em linha direta, se resumia nela. Emily suspirou. Talvez tivesse que vender a propriedade, mas era uma preocupação para outro dia. Agora era hora de dizer adeus. Descanse em paz, mamãe, disse. Deu um leve beijo na testa acinzentada do corpo e fez o sinal da cruz. Levantando-se da cadeira, ainda bastante cansada, Emilia deixou o quarto e fechou a porta com força.